São 1h03 da tarde. Esse canal não é mais do meu pai. Eu sou a Sofia, a filha dele, que ele gravou um vídeo comigo uma vez que eu mudei o nome do canal, mudei a foto, porque ele deu esse canal pra mim. Eu não apaguei os vídeos, eu só privei, porque, né, meu pai. E o meu pai, ele foi diagnosticado com uma doença renal crônica quando eu tinha 4 anos de idade. Ele faz hemodiálise há 10 anos. E, tipo assim, a hemodiálise, ela meio que faz o trabalho do seu rim. É uma doença crônica, não tem cura. Ela tem vários estágios, incluindo o terminal, que não era o caso dele. Não é o caso dele. E o meu pai tem um estágio bem alto, não perto do terminal, mas continua sendo muito alto. E a hemodiálise, ela faz o que o rim faz. Ela filtra o sangue, só que com uma máquina. E essa máquina, ela te dá a vida. Porque sem a função dos rins, com pouco tempo uma pessoa morre. Então, essa máquina, ela mantém o meu pai vivo. Só que, ao mesmo tempo que ela mantém ele vivo, essa máquina mata ele lentamente. Assim, aos poucos, o corpo vai cansando, fraquejando, ele vai ficando, ele sempre chega em casa, eu tô na casa dele, inclusive, ele se mudou. Ele chegava, ele deitava, eu dava remédio pra ele, quando eu tava aqui, claro, com meus pais, eu moro com minha mãe. Eu dava remédio, eu pegava uma bolsa de água uma bolsa térmica pra ele colocar no braço, que ficava a marca dos acessos. E eu cuidava dele, ele tomava remédio pra dormir, tem um diagnóstico de ansiedade e depressão, eu não tenho certeza, mas é o que eu lembro. E além de tudo isso, ele nasceu com um problema que tá na genética da minha família, de pressão alta, e ele tem problema na veia. Então, tudo isso junto com a doença crônica dele faz ela ser mortal pra ele. E ontem era um dia de hemodiálise do meu pai. Esse é meu pai. E ele fez a hemodiálise direitinho, do mesmo jeito que ele sempre fez durante a vida dele, desde quando eu tinha 4 anos. E ele sentiu, no fim da hemodiálise dele, ele sentiu uma pontada muito, muito forte na cabeça, sabe? Parecia algo que ia matar ele. E ele desmaiou. E teve duas convulsões. E ele foi internado. Foi pra emergência. Internaram ele porque ele teve um AVC junto de uma hemorragia cerebral. Então ele fez a cirurgia. Ele fez hoje de manhã. No caso, foi meia-noite. O resultado da cirurgia saiu umas 4 da manhã. E assim, ele tem problema nas veias, ele tem problema de pressão alta e ele é crônico. Ele tem uma doença crônica. E isso numa cirurgia na cabeça. E tudo isso junto, ele tá inconsciente. Ele foi sedado, entubado, pra
não fazia esforço no cérebro. Só que hoje, de manhã, às 9 da manhã, a minha tia, a irmã dele é médica. A irmã dele tá cuidando dele no hospital, porque ela trabalha no hospital onde ele tá internado. E ela tava conversando com um neuro, acho que era um neuro ou qualquer outro médico que avalia a situação do meu pai. As taxas de mortalidade são muito altas. E se ele, por algum milagre, sobreviver, ele vai entrar em estado vegetativo. Ou ele vai perder a fala, ele não vai andar, não vai conseguir se mexer. Talvez ele fique com a coordenação motora errada, muito ruim. E isso impede ele de continuar o sonho dele. O sonho do meu pai sempre foi ser professor de arte. Em 2024 eu vi meu pai se formar. E ele terminou a pós-graduação. Anteontem ele me ligou. Ele falou que estava jogando videogame. Ele estava jogando Metal Gear Solid, o 3, eu acho. Ele estava muito bem. Meu pai é um homem muito bom. E eu tô falando no canal hoje. Esse é o único vídeo que eu vou postar, porque eu quero avisar, por causa que meu pai era uma pessoa, meu pai é, talvez era, uma pessoa muito incrível. Ele me criou muito bem, ele lutou muito, muito. Ninguém aguentaria viver na situação que ele vive. E sinceramente, se for pra ver meu pai entrar em estado vegetativo, eu prefiro que ele descanse, entendeu? Então, o meu pai, ele tá agora na UTI. Hoje eu vou fazer uma visita. Antes eu vou ter um acompanhamento com uma psicóloga pra ver se eu tô pronta pra entrar na UTI. Eu acho que eu não tô, mas eu vou tentar meu máximo pra parecer que eu tô. Porque eu quero dar pelo menos um último abraço pro meu pai. Eu tenho 13 anos. Eu vou fazer 14, não fiz 15. Meu pai não vai ver eu me formar. Meu pai não vai ver eu me casar. Não vai ver eu fazer nada. Tudo isso por causa de uma doença. Uma doença que não tem cura. E a genética da minha família. Eu tenho muito problema em relação ao meu intestino. Eu tenho alguns problemas com algumas comidas, tem coisa que eu não posso comer. E ficou por isso. Meu pai, ele tem problema nas veias. A única coisa que salva ele é mortal. Meu pai, ele viu muitas pessoas morrerem na hemodiálise do lado dele. Ele nunca voltou pra fila do transplante porque ele tinha medo de morrer. E ele deixou uma filha, 2 sobrinhas, a ex-mulher dele, uma namorada, uma irmã, uma mãe. E ninguém sabe se ele vai sair vivo, porque as taxas de mortalidade são muito altas. E se ele sobreviver, ele vai viver até a morte, a pior fase da vida dele. Ele vai viver por causa de máquina, ele tá vivendo por causa de tubos. O meu pai nunca mereceu isso. Meu pai é uma pessoa maravilhosa. Todo mundo que já seguiu ele nesse canal sabe disso. Meu pai é um anjo. Deus no céu e meu pai na terra. Então, por exemplo, isso é um desenho meu. O meu pai, ele me elogiou tanto nesse dia que eu fiquei feliz. E esse é meu pai. Uma das únicas coisas que vai sobrar pra mim vai ser uma biblioteca de jogos. Em questão financeira. Eu não desejo nada do meu pai. Eu não quero nada
Porque se eu quisesse algo, eu queria meu pai comigo. Mas como eu não posso ser egoísta. Meu pai, ele lutou por 10 anos pra me criar, pra me dar orgulho, pra ser um exemplo. Ele me criou. E agora ele tá me deixando minha mãe. Mas ele deixou uma parte dele em mim, que vai viver pra sempre. Então, são várias coisas que lembram ele. O fone que ele usa pra fazer as lives dele, ele usa esse. O computador dele tá aqui, a mesa digitalizadora, tá tudo do jeitinho que ele gosta, no lugar onde ele sempre pôs as coisas. Ele sempre falou que a única pessoa que podia mexer no quarto dele era eu. Eu quebrava todas as regras dele. Ele falava pra eu não mexer no controle do videogame. Aqui, ó. Esse é o controle dele. A capinha tá gasta de tanto que ele jogava. E ele tem uma biblioteca enorme de jogos. Ele disse que ia ser a maior herança dele pra mim. Ele disse isso anteontem. E eu não esperava receber uma herança do meu pai tão cedo. Eu não tenho muita esperança de que o meu pai ele vai sair vivo dessa. E eu não quero que ele saia vivo. O meu pai ele sofreu a vida toda. Pequeno, ele era obeso. Com a minha idade, ele tinha quase 100 quilos. Ele era um homem alto, muito alto, e era obeso. A doença fez ele emagrecer muito. E agora eu tô aqui, perdendo meu pai. Antes do meu aniversário de 14 anos. Mas é isso, olha. Ele era um homem alegre, um homem feliz, mesmo com toda a enfermidade do corpo dele, que matava ele no decorrer dos anos, e agora ele vai descansar. É isso. Era só isso, só pra avisar sobre meu pai, porque eu não quero que a memória do homem que ele era seja esquecida. Eu quero que vejam o meu pai em mim, o homem que ele foi em mim. É isso. Um beijo, se cuidem. O meu pai ama esse canal e é por isso que ele me deu ele. Beijo.